Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre a publicação dos quadrinhos dos Simpsons aqui no Brasil. Há alguns episódios eu falei a respeito da revista Simpsons Illustrated, que não foi lançada aqui no Brasil, e lá eu falei um pouco, dei um panorama geral a respeito das publicações de Os Simpsons lá nos Estados Unidos. Então, antes de abordar a publicação desses quadrinhos aqui no Brasil, para dar um panorama geral, em 1993, o Matt Groening, o idealizador dos Simpsons, o criador dos Simpsons, digamos assim, ele montou uma editora para lançar as publicações dos Simpsons. Ele já era um autor de quadrinhos, ele tinha outros quadrinhos lançados, o mais conhecido é Life in Hell, que é uns quadrinhos cujos personagens são uns bichinhos parecidos com uns coelhinhos. E em 1993 ele lançou a Bongo Comics. Simpsons já tinha tido algumas publicações, inclusive Simpsons Illustrated, e ele lançou a Bongo Comics, onde ele poderia lançar os títulos em sua própria editora, sem depender sem depender da disponibilidade de algum grupo editorial, sem depender necessariamente de satisfação de vendas de determinada editora, de editores. Ali ele seria o chefe. Então a Bongo Comics lançou Simpsons Comics, que era a principal publicação, durou acho que 200 e poucos números, 300 e poucos números, se eu não me engano foi até 2018, foi entre 1993 e 2018. E também lançou vários outros quadrinhos de personagens dos Simpsons, como Chão e Coçadinha, Homem Radioativo, o Cara da Loja de Quadrinhos, sendo que o mais longevo desses títulos, muitos desses títulos duravam apenas algumas unidades, eram minisséries, durava 3 números, 6 números, 10 números, teve quadrinhos da Lisa, se eu não me engano, solo, teve quadrinhos do Bartman, que é a figura super-heróica do Bart. O mais longevo deles foi Bart Simpson, o quadrinho solo do Bart Simpson, fora o quadrinho dos Simpsons Comics, claro, que durou, como eu falei, eu acho que 200 e poucos ou 300 e poucos números. O quadrinho do Bart durou 100 edições. E o quadrinho principal, Simpsons Comics, ele nada mais era que histórias em quadrinhos curtas, 24 páginas, que poderiam ser episódios dos Simpsons. Eram histórias originais, mas o conteúdo dessa história caberia muito bem em episódios dos Simpsons, com exceção de algum outro exagero além do que a série faria, algumas coisas com um pouco menos de lógica do que a animação, mas em geral era um conteúdo bem próximo do da animação. E uma coisa bem interessante nesses quadrinhos é que ele fazia várias referências à animação, a episódios, a personagens que apareceram no desenho, e isso é legal porque quem lia os quadrinhos e acompanhava a série, ou seja, quem era fã dos Simpsons, pegava essas referências, entendia alguma piada a mais. E outra coisa interessante é que essas revistas, elas eram flip-flop. Ela tinha a capa, depois que você passava a capa, você tinha a história, naturalmente, e se você virasse ela ao contrário, se você virasse ela da direita para a esquerda, como um mangá, na verdade você tinha que virar ela de cabeça para baixo, você virava ela ao contrário e virava de cabeça para baixo para poder manter a leitura ocidental. Tinha uma outra história no verso, que eram histórias curtas de 4, 5 páginas, geralmente simulavam um outro quadrinho, no fim das contas não era um outro quadrinho, era só uma paródia, com alguma história geralmente surreal, envolvendo alguma paródia de algum personagem famoso, ou envolvendo paródia de um determinado tipo de história, tipo história de ação, ou alguma história de terror, e ela simulava mesmo uma outra publicação, porque ela tinha um título, tinha um número. Por exemplo, na número 1, se eu não me engano, a história de fundo é Contos de Terror do Bart Simpson, os Contos de Horror do Bart Simpson, uma coisa assim, acho que é Bart Simpson Creep Tales, no original em inglês, número 1. Essa numeração não fazia sentido, porque ela não era sequenciada, acho que raramente em uma outra edição no futuro vinha mais uma história dentro desse pequeno universo ali. Por exemplo, na número 2, se eu não me engano, era Krusty, agente da
palhaço, ou em inglês Krusty Agent of Clown. Clown, no caso, palhaço, no caso escrito como se fosse uma sigla, C.L.O. que obviamente é uma paródia de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. E eu acho que essa, se eu não me engano, mais pra frente teve uma ou duas mais histórias lá no esquema flip-flop dos Simpsons. Essa foi publicada na número 2. E voltando na questão das referências da série que eu falei, por exemplo, na edição número 4, os professores adoecem e entram professores substitutos, e a Lisa, quando ela está entrando na sala, a Lisa pensa, pô, ia ser legal que fosse o Sr. Bergstrom, que é um personagem que apareceu no episódio O Professor Substituto da segunda temporada, dublado pelo Dustin Hoffman, um dos meus atores preferidos, ali brigando no ranking com o Keanu Reeves e com o Sylvester Stallone. O Marcus Gibbs também, né? Marcus Gibbs e Keanu Reeves é quase a mesma coisa. Na verdade, o Marcus Gibbs é até um pouco melhor. Mas enfim, tem outros atores que brigam por esse ranking, Van Damme, Schwarzenegger, Al Pacino, mas não vem ao caso agora. Como eu falei, essa é uma das referências que tinha. Pô, quem tá lendo o gibi ali vai achar que é só um personagem qualquer, quem não tem o costume de assistir os Simpsons ou assistir todos os episódios. Mas quem era fã da série, acompanhava, reconheceu aquele personagem. Do mesmo jeito que na flip-flop dessa edição 4, a história é The Buzzman, The Gnarly Adventures of the Buzzman, algo como as incríveis aventuras do motorista de ônibus. Gnarly não seria incrível, mas enfim, mais ou menos isso. As insólitas aventuras do motorista de ônibus é uma história em que se passa num futuro apocalíptico, e Otto, o Otto Manns, o motorista do ônibus da escola, ele dirige um ônibus lá e ele é fortão e enfrenta vampiros, enfrenta monstros, um negócio ali meio Mad Max. A questão do ônibus também lembra um pouco o Pesadelo da Rua Elm, né, do Fred Krueger. E essa história, ela faz referência ao episódio 3 Homens e um Quadrinho, 3 Homens e um Gibi, 3 Garotos e um Gibi em português, Three Men in a Comic Book, da segunda temporada também, que tem uma convenção de quadrinhos e Otto está na fila para se encontrar com um editor lá, e alguém pergunta alguma coisa, acho que é Bart que pergunta alguma coisa, e ele fala de uma história que ele está bolando, que é um motorista de ônibus no futuro pós-apocalíptico. E isso foi só uma cena lá do desenho animado, e depois virou uma historinha aí na flip-flop da edição da Bongo, para mostrar que eles tinham sempre essas referências. Então, enfim, isso é a publicação Simpsons Comics no original, lá nos Estados Unidos, que começou em 1993. Eu acho que essas edições que eu comentei são de 1993. Em 1996, uma editora pequena chamada Sisal, que eu nunca tinha ouvido falar antes e nunca ouvi falar depois, ali no final de 1993, ela lançou Simpsons Comics aqui no Brasil. Durou apenas 3 edições, que são 3 das que eu considero as melhores dos Simpsons. A primeira edição tem uma história chamada O Abominável e Colossal Homer, se eu não me engano, alguma coisa assim. A capa da edição, você vê logo que é uma paródia da capa da primeira edição do Quarteto Fantástico. Na edição do Quarteto Fantástico tem um monstro quebrando ali, saindo do chão, aí tá lá o Reed Richards, a Sue Storm, o Tocha Humana e o Coisa enfrentando esse monstro. Na capa dos Simpsons é na frente do bar do Moe, é o Homer quebrando, saindo do chão, um Homer gigantesco saindo do chão, e lá no lugar da Sue Storm, que estava na mão do monstro, tá a Marge Simpson, e também tem a Lisa, a Maggie e o Bart Simpson. E a história se passa começa na usina nuclear de Springfield, que o Sr. Burns está desenvolvendo um raio que tende a deixar as pessoas gigantes, um raio para deixar as pessoas gigantes, porque assim os trabalhadores iriam render mais, eles iriam trabalhar mais, uma daquelas loucuras lá do Sr. Burns, e aplica esse raio no Homer como uma cobaia.
inclusive com uma cena igual lá dos Simpsons, igual do desenho animado, Smithers, quem é esse cara? Ah, esse é o Homer Simpson, do setor 7G, etc. E aí usou o Homer como cobaia, o Homer tá lá comendo rosquinha, ele, pô, esse cara só faz se entupir de rosquinha, solta o raio nele, e não, aparentemente não faz nada, assim, o Burns desiste do raio, só que o raio teve um efeito retardado e transforma o Homer num cara gigante. Então essa é a história. A número 2, a capa é a volta de Bob, de Sideshow Bob, em que os delinquentes da escola, ou seja, Bart, Jimbo, Dope, Kearney, Nelson Muntz e Milhouse, por tabela, por andar muito com Bart, eles vão para um programa correcional num presídio. O diretor Skinner faz, pô, vocês estão fazendo arruaça demais aqui, eu vou mandar para vocês para ter uma... para ver como é a bom a vinda do delinquente, porque vocês agora são jovens, não acontece nada, mas quando vocês forem adultos, se vocês se manterem nessa pegada aí, vocês vão se dar mal, vocês vão num presídio, vocês vão pernoitar num presídio para ver como é bom. E aí eles vão lá para um presídio, eles recebem o uniforme de presidiário, eles escutam uma palestra lá do Snake, né, do Cobra, talvez o bandido mais popular dos Simpsons, e eles vão pernoitar no presídio na companhia de um presidiário. Ficam em duplas, eu acho que é Jimbo e Dove, Kearney e Nelson Muntz e Bart e Milhouse. Eles formam duplas e ficam numa cela com um presidiário de verdade. Você vê uma loucura que talvez o desenho não fizesse, porque o desenho ele ainda trabalhava num pezinho, ele ainda tinha ali um pezinho na lógica, na hora de expor certas situações. E isso não seria possível em nenhum lugar dos Estados Unidos, mesmo naqueles locais onde as crianças já podem ir para a cadeia. O fato é que isso acontece, e a princípio Bart e Milhouse estão sozinhos na cela deles. Bart não faz ideia de quem vai ser o presidiário, e de repente eles veem a sombra do cara daquela cela chegando, e é o Sideshow Bob. E aí Bart pensa, porra, esse cara vai me matar. Aí Bart diz, Milhouse, eu vou escapar daqui, vou dar um jeito, e Bart escapa. Milhouse fica lá na cela, Bart escapa. Só que no que Bart escapa, no que ele sai da cela, no que ele está tentando fugir, ele é pego por guardas lá do presídio e fala, pegamos aqui um cara tentando fugir, e decidem mandar Bart para uma chamada Fazenda Correcional, que era uma fazenda em que alguns presidiários iriam lá para fazer alguns trabalhos braçais, como forma de amenizar a pena, enfim, isso acontece em qualquer lugar. E os presos ficavam acorrentados de 2 em 2. E adivinha só com quem Bart ficou acorrentado? Exatamente com ele, com o Sideshow Bob. E a terceira edição, que talvez seja a minha preferida dessas três, é uma história de detetive levemente inspirada no livro Falcão Maltês, em que acontece um crime e você tem ali vários suspeitos daquele crime, você tem que identificar qual é aquele suspeito. Quando o crime acontece, mostra vários suspeitos em situações em que eles poderiam ter cometido aquele crime. A história começa com a estátua do Puma, da escola primária de Springfield, da escola elementar de Springfield, como é chamado lá nos Estados Unidos, as escolas primárias. Eu acho legal porque esse Puma ele apareceu poucas vezes na série, na verdade na série clássica, nas temporadas clássicas. Eu já disse no outro vídeo que eu só curto os Simpsons da primeira à 9ª temporada. Eu só lembro desse Puma aparecer uma vez, que é no episódio Vocações Diferentes, que eu não recordo agora se é da 2ª ou da 3ª temporada. Eu acredito que ele seja da 3ª temporada, um episódio em que Bart... os alunos vão aprender outras profissões, Bart passa um dia com a polícia aprendendo uma profissão e vira monitor da escola, monitor de corredor da escola. Ele vira uma espécie de homem da lei da escola, enquanto Lisa vira uma delinquente juvenil. Tem uma troca ali de papéis, por isso que o título é algo como Vocações Diferentes. E tem uma hora que aparece a estátua do Puma lá, porque o mascote da escola, toda escola nos Estados Unidos tem um mascote e tem um nome, né? Tem, sei lá, Wildcats, Mavericks e tantas outras. No caso da de Springfield é Pumas, não é Cougars, é Pumas. Puma também é um termo em inglês, embora seja menos comum do que Cougar. Então o nome dos times de esportes da escola, por exemplo, é Springfield Pumas. E o símbolo da escola é uma estátua de Puma.
E a edição número 3 mostra que o Seymour Skinner, o diretor Skinner, ele tem uma grande devoção por essa estátua, porque ele diz que representa, é um símbolo de disciplina, de vigilância, que representa tudo aquilo que uma escola deve representar, que um bom educador deve representar. Só que essa estátua some. Naturalmente, Bart é um dos principais suspeitos de Skinner, e o desafio é descobrir o que aconteceu com essa estátua. Na verdade, eu disse que Bart era um dos principais suspeitos de Skinner, mas não. Skinner tem que viajar para um congresso, alguma coisa assim, e a estátua some. E aí os professores ficam tudo desesperados, porque tem que recuperar a estátua antes de Skinner voltar. E Bart é um dos principais suspeitos lá da Edna Krabappel, da professora Krabappel, e do zelador Willie, do groundskeeper Willie. E Lisa, que é metida detetive, tem que encontrar essa estátua antes que dê alguma merda pro irmão dela. Então essas foram as 3 edições publicadas pela Sisal entre setembro e novembro de 1996. E a publicação foi cancelada, provavelmente por vendas baixas e também porque a distribuição não devia ser essas coisas. A Sisal era um grupo editorial pequeno. Uma coisa curiosa é que na primeira edição já tem uma carta numa seção que eles chamam de Correio de Bobagens, alguma coisa assim, uma referência ao título original da seção de cartas da revista Simpsons Comics, que é Junk Mail. Então, a primeira edição já publica uma carta de uma leitora, se eu não me engano, que ela deve ter ficado sabendo que a Sisal iria publicar os quadrinhos, e ela mandou uma carta para a editora, uma carta gigantesca, e na carta ela faz o pedido: na primeira edição, comecem o Correio de Bobagens na primeira edição e publiquem minha carta lá. É bem possível, inclusive, que ela fosse uma leitora dos quadrinhos originais. Eu não sei se ela chega a comentar isso na carta. Mas, enfim, foi até a terceira edição. Em 2003, a Abril veio com a publicação de Simpsons Comics novamente, e dessa vez durou 23 números. A publicação foi de... qual foi o mês de 2003? De março de 2003 até janeiro de 2005. Foram quase 2 anos de publicação, 23 edições. E uma coisa curiosa é que eles pularam a edição número 5. Eles começam com a primeira edição lá do Homer Gigantesco, depois tem a segunda edição do Bob, a terceira edição do Detetive, a quarta edição que eu falei, que é quando os professores adoecem, e a quinta edição vem uma das histórias mais legais dessa primeira leva de quadrinhos da Bongo Comics, que é uma em que Lisa e Otto Manns montam uma banda. Na verdade, Otto tem uma banda de metal. Ele vai no estúdio fazer uma gravação, e por cima dessa gravação entra o som de saxofone da Lisa. Ela tinha feito uma gravação lá, mas tinha esquecido a fita. Aí mescla as duas músicas, a música vai para a rádio e o pessoal acha legal. E Lisa acaba entrando para a banda. Eles montam um gênero novo chamado Spaz, que é uma mistura de speed metal com jazz. Também é uma edição que tem referências à série de TV. Aparece um personagem que aparecia muito raramente na série de TV, mas aparecia, que era o Murphy em Gengivas Sangrentas, que também foi chamado de Murphy Bafo de Tigre aqui nas edições brasileiras, mas nas dublagens brasileiras, mas o mais correto seria Gengivas Sangrentas mesmo, porque em inglês é Bleedy Gums Murphy. E essa originalmente era a 6ª edição lá nos Estados Unidos, aqui saiu como a 5ª, porque a 5ª edição lá nos Estados Unidos foi um crossover entre 3 quadrinhos da Bongo Comics: o quadrinho do Bartman, que eu falei, que era o alter ego super-heróico do Bart, o quadrinho Simpsons Comics e o quadrinho do Comichão e Coçadinha. Eles brincam que é tipo Bongo Collide, né, que é a colisão da Bongo Comics, do universo Bongo. Como essas edições não eram publicadas aqui no Brasil, não fazia sentido, porque o quadrinho dos Simpsons era o do meio. Os Simpsons Comics era exatamente a história do meio. Na verdade, não faria sentido publicar nenhuma delas sozinha. Mas se você publicasse a história do meio, então eu acho que ficaria tudo mais confuso ainda. Então eles pularam, eles passaram essa para número 5. Então a número 6 americana, a número 7 americana virou número 6 aqui, a número 8 americana virou número 7 aqui, e por aí vai. Foram 23 edições. Algumas diferenças.
A edição da Sisal, ela foi chamada de Simpsons Comics, enquanto a edição da Abril, ela foi chamada de Simpsons em quadrinhos. A edição da Sisal, ela tinha uma tradução mais próxima do americano, da língua original. Eles não faziam muitas adaptações. A edição da Abril fazia mais adaptações, inclusive com alguns elementos fora da história. Por exemplo, na primeira edição americana da Simpsons Comics original, lá em cima tem uma tag que é até tradicional de edições número 1, que é First Issue Collector's Item, eu acho, algo como primeira edição, item de colecionador. E a da Sisal manteve essa mesma tag. Na verdade, a Sisal traduziu apenas para primeiro exemplar para colecionadores. Foi uma leve adaptada, mas manteve o mesmo espírito. Enquanto a da Abril ficou compre antes que acabe. E as duas mantinham o logo da Bongo ali no cantinho. A tag da Abril ficou compre antes que acabe. E a da Abril ainda colocou na capa inédito e sem intervalos comerciais. Sem intervalos comerciais, beleza, mas não era inédito, porque já tinha saído essa mesma história da número 1 já tinha saído na edição da Bongo, então não era exatamente inédito, por mais que pouca gente tivesse lido. E um detalhe curioso nas edições da Bongo é que as duas primeiras edições saiu com o título errado, saiu só Simpsons Comics. Eles só ajeitaram para Simpsons Comics na terceira e última edição. Inclusive, na terceira edição, nas cartas, tem um autor, tem um leitor que ele diz, olha, o nome está errado, não é Simpsons Comics, é Simpsons Comics. E eles dizem, é verdade, a gente errou, mas a gente ajeitou nessa aqui, a gente arrumou nessa aqui. A Abril, ela publicava o material todo em papel couché, de baixa gramatura. A capa com a gramatura um pouquinho mais alta e as páginas com a gramatura um pouquinho mais baixa, mas era tudo papel couché de baixa gramatura. A Sisal, ela publicava a capa com um papel cartão de baixa gramatura e o interior, as páginas, com papel jornal. Ficava muito ruim, porque era ruim de você dobrar quando você vai ler, a capa acabava se deteriorando, ali na lombada, que era grampeada, ia se roendo, então depois de um tempo a capa soltava. Essa combinação proposta pela Sisal não ficou legal. Lombada grampeada com papel cartão não fica legal. Ela, em algum momento ela vai dar zebra, quando aquilo ali se estragar, vai dar zebra. E a Sisal, ela manteve a revista no formato flip-flop, ou seja, a edição de verso ela era igual na edição americana. Você tinha que virar a revista ao contrário e depois virar de cabeça para baixo para poder ler aquela ediçãozinha de paródia, aquela historinha curta. A Abril não, a Abril colocou ela direto seguindo a publicação, a história normal. A história normal terminava, depois tinha, sei lá, uma página de propaganda, aí quando você virava tinha a capa da edição flip-flop e tinha lá a historinha no modo de leitura normal mesmo. Na contracapa da Abril tinha só uma propaganda, você não precisava virar de cabeça para baixo nem nada. E a Abril, ela colocou várias notas de editores e na seção de cartas ela colocava algumas explicações das referências que aconteceu na edição anterior. Então, por exemplo, a história do The Buzzman, que saiu na flip-flop da edição 4, o professor Bergstrom também foi referenciado na edição 4, a Abril explicava tudo isso na seção de cartas nas edições seguintes. Eu tive as 3 edições da editora Sisal, mas eu não comprei no momento do lançamento. Elas foram lançadas em 1996 e eu virei fã dos Simpsons em 1997, quando começou a passar no SBT. Eu lembro até que o primeiro episódio que eu assisti, eu já tinha assistido os Simpsons antes disso. Na verdade, o primeiro episódio dos Simpsons que eu lembro de ter assistido é o episódio em que a família vai acampar. E aí Homer se mela
de lama, e as pessoas acham que ele é o Pé Grande. Eu não lembro agora de cabeça o título desse episódio e não vou pesquisar. Mas é um episódio da primeira temporada. Inclusive tem uma cena que eu lembro bem, talvez seja a primeira cena que eu lembre, que é Meg vai atrás deles e ela faz aquele barulhinho com a chupeta. Homer e Bart estão andando, eles escutam o barulhinho e acham que é uma cobra e correm. Esse foi o primeiro episódio que eu vi. Eu tava até... Na verdade, não foi o primeiro episódio que eu vi, eu acho. Eu acho que eu já devo ter visto alguns episódios anteriores, mas esse é o primeiro que eu lembro. Isso quando passava ainda na Globo, que era... Quando a primeira vez que passou aqui no Brasil foi na Globo, depois foi pro SBT e depois até voltou pra Globo de novo, além de, claro, passar na Fox. Na época a gente não tinha Fox, não tinha TV a cabo, mas passava na Globo, e foi lá que eu assisti. Eu até fui pesquisar qual era o episódio. Na verdade, eu disse que eu não ia pesquisar, mas fui pesquisar. O episódio em inglês se chama The Call of the Simpsons, e aqui no Brasil ficou chamando Os Simpsons. E ficou sem o menor sentido, porque The Call of the Simpsons em inglês é uma referência a The Call of Nature, ou The Call of the Wild, que é quando a pessoa resolve, é uma expressão para quando a pessoa resolve acampar, ir para a natureza e tal. Aqui não faz muito sentido. É o 7º episódio da primeira temporada. E no SBT, quando começou a passar SBT, eu também virei fã graças a um episódio da primeira temporada, que é The Telltale Head, é o 8º episódio da primeira temporada, e aqui em português ficou Conversa Fiada, não, Conversa Afiada, que é um trocadilho com algo que Bart faz no episódio. Ele corta a cabeça de Jebediah Springfield. Eu acho que é o primeiro episódio que aparecem os bullies, o Dolph, Jimbo e o Kearney. Bart quer andar com eles, quer impressionar eles e corta a cabeça da estátua de Jebediah Springfield. É um episódio clássico. Essa cena de Bart cortando a cabeça da estátua é clássica, já foi referenciada em outros momentos, e isso passou no SBT em 1997, que foi o ano em que o SBT adquiriu ali as coisas da Fox e começou a passar os Simpsons. Foi aí que eu virei fã. E como eu disse em outros episódios, eu tinha o costume de peregrinar por bancas, e nessas eu acabei encontrando, em momentos diferentes, as 3 edições da Sisal, da Simpsons Comics, da editora Sisal. Comprei as 3. Depois, quando eu perdi essas edições, enfim, nas inúmeras mudanças, perdi, e quando a Abril passou a lançar Simpsons em quadrinhos, eu já não estava tão interessado em ter os quadrinhos, porque eu já tinha algumas edições americanas, já tinha comprado algumas edições americanas. Quando o quadrinho é em inglês, eu prefiro comprar a edição original americana, porque eu treino um pouco meu inglês, é a versão original, como foi concebida, você perde muita coisa na tradução, então eu não posso fazer isso com quadrinhos alemães, japoneses, chineses, coreanos, franceses, mas felizmente com ingleses posso, então tenho essa preferência. Comprei alguma outra edição da Simpsons em quadrinhos da Abril, às vezes ali para ter uma leitura rápida, às vezes eu precisava de alguma coisa para ler, ia na banca, era o que tinha, eu comprava, mas não fui um colecionador dela. Então essa foi mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, sobre as publicações de Simpsons Comics no Brasil, as diferenças entre Sisal e Abril. Se você escutou até aqui, muito obrigado, um forte abraço, você é foda, e até a próxima conversa.